Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse é o Anime Sem Censura mais uma vez para falar do anime de pega-pega ou The Promised Neverland. Esse episódio foi muito interessante em vários aspectos. Primeira cena que a gente tem, confronto da Isabela com a Crone. E o interessante dessa cena é a pressão que a Isabela coloca na Crone, que é uma pressão física e psicológica. E eu vou explicar para vocês por quê. A Isabela está sentada, tranquila, a Crone está em pé, em posição de submissão, mesmo estando em pé, ela está submissa naquela situação. E quem passeia pela sala é a Isabela. A Isabela que encurta a distância entre as duas, e a Isabela que faz o movimento de encostar na Crone. Então aí você tem a Isabela tomando conta de toda aquela situação, tomando conta de todo aquele ambiente a favor dela. E colocando pressão psicológica, além dessa questão da imposição física, né? Colocando a pressão psicológica também através das palavras, porque ela dá a entender para a Crone que ela percebe que a Crone está querendo passar a perna nela. Ela dá isso a entender quando ela diz para a Crone que a sua única opção é ser um peão para mim. Ela pressiona a Crone em todos os sentidos para fazer com que a Crone continue sendo a aliada dela. E aí a Crone sai da sala, entra no quarto e tem toda aquela cena da Crone delirando novamente. Só que o que é interessante dessa cena é que a Crone mudou o objetivo dela. Não é só ser mamãe. Agora ela quer ferrar com a Isabela. A prioridade da Crone mudou. Primeiro eu quero ferrar com a Isabela, depois eu vou ser mamãe. E novamente a música aparece de fundo nessa cena para mostrar que é uma cena cômica, que é uma cena de uma louca, uma cena de uma pessoa completamente delirante, né? E ela é tão delirante que ela fala tudo muito alto, né? Então você percebe que é uma cena de uma doida. Essa é a ideia da música. Aí passa isso, a próxima cena do Norman falando que ele já está pensando em um método para descobrir o traidor, que ele já está se preparando, então ele já dá a entender que ele está pensando nisso desde o início do episódio, né? E faz um tempo já que ele está pensando nisso. E aí tem uma cena que é pra gente parar um pouco e respirar, que é a cena do pega-pega. A gente para um pouco, respira, tem o pacing lá, tem um... meio que para um pouco o plot pra gente poder pensar. A gente tá vendo ações ali que não necessariamente tem alguma informação. Elas servem pra gente parar um pouco pra pensar. Isso acontece de novo no episódio depois. Isabela sempre de olho, porque tem que mostrar que ela tá sempre de olho, né? Então tem sempre ela ali olhando de algum jeito. Depois dessa cena tem uma parte interessante, que é basicamente o Ray tentando colocar suspeitas sobre os outros personagens. Coisa que a Emma e o Norman não fazem. O Ray coloca a todo momento alguma dúvida sobre as pessoas. Ele fala pra Emma: você tem que duvidar de todo mundo, viu, Emma? Isso é uma característica de alguém que tá querendo despistar, querendo se mostrar mais confiável do que é. É uma dica do que vai acontecer no final. O Ray nunca se coloca numa posição de dúvida. Ele nunca se coloca numa posição de que ele não é confiável. Confie em mim, eu estou com vocês desde o começo. Podem confiar em mim. E aí o Norman aparenta perceber que isso é um desvio de foco e corta isso e vai pro objetivo da fuga, que é quebrar a questão do rastreador para eles poderem fugir. E aí tem a cena do Ray que tá obviamente contrariado, porque o Norman fala que a fuga tem que ser exatamente ao mesmo momento da quebra do rastreador. E aí o Ray fica contrariado, mas é um contrariado que não é um contrariado de eu discordo de você, eu acho que a gente deveria realmente se preparar mais para depois fazer uma fuga mais correta. É um estou contrariado porque você tá querendo me fuder. Dá a entender que o Ray pode ter pensado alguma coisa como: eu já falei uma coisa pra Isabela, agora eu vou falar outra. Ela não sei se ela vai confiar em mim, porque vai parecer que eu tô querendo despistar a situação. Então ele se colocou numa situação onde uma informação nova contraria uma informação que ele já passou. Então pode ser por isso que ele esteja tão puto. Depois disso tem uma cena novamente, que é uma cena de pausa, que é eles três subindo as escadas para encontrar com a Gilda e com o Ron, e é em primeira pessoa, né? Que é para você não prestar atenção nas pessoas, é para você se colocar naquele lugar e você pensar o que você viu até agora, né? É literalmente uma pausa para você pensar. Mais uma. A cena do pega-pega foi uma vez, essa daqui foi outra.
finalmente na cena onde eles estão, os três, conversando com a guilda e com o Dom. É Dom, né, o nome dele. Contam tudo pra eles, primeiro momento eles não acreditam, depois eles acreditam, mas o mais interessante dessa cena não é eles contando e o Dom e a guilda participando do plano. O mais interessante dessa cena é o Ray lá em cima, separado dos quatro, olhando de cima para eles. Como se fosse um ar de superioridade, como se fosse: eu estou observando vocês, eu não estou com vocês, vocês estão aí, eu estou aqui, eu estou observando vocês, eu não faço parte do mesmo grupo que vocês. Eu estou separado. Como, afinal, ele sabe mais. Para ele aquilo tudo é um grande teatro, porque ele não faz parte desse plano, o plano dele não é aquele. Faz todo sentido ele estar numa posição superior e afastado. Faz todo sentido ele não estar envolvido no grupinho dos quatro. Essa cena, ela é objetiva e subjetiva. Você consegue identificar um significado nessa separação dos personagens. Você não precisa de um diálogo falando do Ray falando que, ou pensando que esses caras são um bando de idiota, eu que vou me dar bem porque eu tô com a chefona. Entendeu? Você não precisa disso. A cena já te diz isso, sem você precisar de um diálogo. Aí a gente tem a cena da conversa do Norman com o Ray. O Ray, no primeiro momento, confronta o Norman, falando que ele mentiu, pressionando o Norman, de fato. Você mentiu, quando é que você vai contar a verdade? O Norman ignora tudo isso que ele está falando e muda o objetivo da conversa para: mas eu tô fazendo isso porque faz parte do meu plano para descobrir o traidor, eu estou considerando eles traidores desde o princípio, então eu preciso descobrir quem é o traidor, então eu preciso de tal coisa. E ele conta a questão dos lençóis ali pro Ray. Fala que vai armar uma cilada pros dois. Conta como vai descobrir. Ele fala o plano todo. E o Ray aceita aquela informação. Só que depois disso, não mostra uma cena do Norman falando com a guilda ou com o Dom. Que é pra gente ter a percepção de que ele não falou de fato com os dois. Então, se ele não falou com os dois de fato, a única pessoa que tinha informação era o Ray. Fica esse vácuo de contato entre o Norman e os outros dois, justamente pra gente suspeitar do Ray. E nesse momento eu já suspeitei do Ray. Aí a gente tem a cena da guilda saindo do quarto e a Isabela recebendo o bilhete. Que dá pra entender que é pra gente perceber que as coisas aconteceram ao mesmo tempo. Se as coisas aconteceram ao mesmo tempo, o Ray foi muito esperto, porque ele percebeu a guilda indo falar com a Crone, a Emma indo ver o que a guilda estava falando. Ele culpou o Dom, porque se ele culpasse a guilda, não faria sentido. A gente não tem acesso a essa informação de como ele preferiu o Dom e não a guilda, mas duvido que isso tenha sido sorte. Alguma coisa ele fez para culpar o Dom e não a guilda, para escolher o Dom e não a guilda, porque ele sabia que a guilda ia ter um álibi, digamos assim. Então essa parte eu achei inteligente da parte do Ray. Na cena da guilda propriamente dita, a gente também tem algumas coisas interessantes, que é a tensão. Primeiro começa a tensão de: a guilda é a traidora. Aí a gente vê que a guilda não é a traidora, porque não foi ela quem colocou o bilhete para Isabela. Então não é a traidora? Mas espera, por que ela tá falando com a Crone? E a gente se coloca no posicionamento da Emma. A gente tá como a Emma ali. E a gente vê a Emma só pra gente compartilhar do mesmo sentimento, que é o sentimento de suspeita. Então a gente é a Emma naquele momento. A gente é a Emma ouvindo. A gente tá ali escondido com a Emma ouvindo os dois. No caso, as duas, né? E tem toda uma expectativa, porque fica mudando de quadro e a situação não se desenrola, até desenrolar com a Crone confrontando a guilda, e a guilda se mantendo no posicionamento de que ela não vai trair as pessoas, né? A Crone fica putaça com a guilda, porque a Crone, ela acha, ou ela tem a certeza, de que ela precisa de um infiltrado, assim como a Isabela já tem. E ela fica puta com isso, possessa. E a guilda não vai ser essa pessoa. Aí tem a cena emocionante da guilda com a Emma. E como eu disse, o Ray escolheu o Dom para culpar. O Norman, antes de confrontar o Ray, vai falar com a Emma. Porque lembrando que pro Norman, o mais importante é a Emma. É o que a Emma quer. Se ele fosse seguir o plano do jeito que ele acha ideal, nada disso estaria acontecendo. O objetivo é o que a Emma quer. O plano ele vai fazer se adaptar para conseguir o que a Emma quer. Mas a pessoa que está tomando as decisões do que deve acontecer é a Emma. A Emma é a pessoa que define os objetivos. O Norman é a pessoa que define o como. Então aí,
né, obviamente ele vai tomar a decisão de trazer o rei para o lado deles. Claro que isso não aconteceu nesse episódio, mas vai acontecer no próximo. O Norman vai colocar o Rey numa situação onde ele vai ter que escolher o lado que ele vai ter que ajudar. Ele vai ter que ajudar o lado das crianças. O Norman vai colocar uma situação onde ele vai... A única opção do Rey vai ser um peão do Norman. Então a gente tem agora uma situação onde o Norman tem o peão, a Crone não tem o peão e nem a Isabela. Essa foi a ideia, acho que principal desse episódio. O Norman saiu muito na frente das duas, porque agora ele tem uma carta na manga. E o legal da cena em si é como trabalha também a trilha sonora, porque o que acontece é bem interessante. Normalmente um anime, quando chega numa cena de revelação ou de confrontamento, coloca um barulho de explosão ou alguma coisa para dar ênfase naquele momento e dizer algo como: olha, você precisa se chocar, deixa eu colocar um barulho de explosão aqui. Promised Neverland mostrou que não precisa. Na hora que o Rey fala, não tem um barulhinho, além da própria voz dele e da expressão dele. Você foca muito mais no personagem e no que ele está falando do que se aparece um barulho de explosão e você se sente chocado pelo barulho de explosão, por exemplo. Ou um tambor batendo alto, alguma coisa assim. Esse episódio foi ótimo. Para quem não está lendo mangá, que é o meu caso, foi sensacional. Inclusive, é uma coisa curiosa isso, porque eu estou vendo apenas o anime, tanto de Tate no Yusha, quanto de Neverland, quanto de Boogie Pop, quanto... E Dororo eu já tinha lido o mangá. Mas os três, eu só estou vendo o anime, não estou lendo Light Novel, não estou vendo o mangá. A minha percepção do anime de Tate no Yusha não é tão boa quanto a pessoa que leu a Light Novel e viu o mangá. Porque essas pessoas estão falando que ele é muito melhor, que depois as coisas são explicadas, depois tudo faz sentido, depois é tudo lindo. Eu, como vendo anime, não enxergo isso. Promised Neverland é o contrário. Eu tô vendo anime e as pessoas que leem o mangá estão falando pra mim que, olha, o anime não tá tão bom assim, porque ele não tá adaptando direito, porque a trama no mangá foi muito bem melhor tratada, ou o suspense foi melhor. Eu acho isso engraçado, porque é literalmente o oposto. Eu estou amando Promised Neverland assistindo o anime, enquanto as pessoas que leram o mangá estão achando ruim. E Tate no Yusha eu não estou gostando tanto assim, e as pessoas que leram o mangá e leram a Light Novel falaram que é maravilhoso. Então isso é para vocês também, assim como eu, a gente pensar no impacto que tem a gente já saber da história antes, ou a gente ter acesso a um outro roteiro ou alguma outra informação antes de ver o anime. É pra gente pensar também o quanto a gente vê o anime como anime e não como uma obra dentro de um mundo, de um universo onde tem lá mangá, light novel e anime, é tudo junto. Não é tudo junto. A gente tem experiências diferentes de acordo com o conhecimento que a gente tem daquele universo. E acho interessante vocês também pensarem nisso ao ver um anime, ao ler uma obra, ou enfim, ao ter contato com alguma mídia, alguma história em uma mídia, né? E é isso, galera. Como eu falei no vídeo do Tate no Yusha, eu estou sempre colocando agora os links aqui embaixo para a Amazon. No caso de Neverland, vou colocar os links dos mangás de Neverland. Então se você quiser comprar, geralmente tem desconto nesses links, então dá uma olhadinha. Não se esquece de se inscrever no canal, porque aí você vê os próximos vídeos. Você pode dar like ou dislike neles. E é importante que você comente para a gente conversar. Converso bastante. Inclusive falaram que eu tenho uma paciência absurda para comentar o que as pessoas comentam nos meus vídeos. E realmente tenho. Compartilha, porque compartilhando mais gente pode comentar, mais gente pode discutir os animes que eu tô falando. E a gente chegar a uma percepção melhor sobre a obra, né? É isso, galera. Curte, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho. Vamos lá. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Falou!